Bom dia, terceiro ano! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez, né? Nessa quinta-feira maravilhosa. Está chegando ao final de semana, estamos terminando, finalizando quase mais uma semana, né? E que possa vir uma nova semana muito abençoada, né, por Deus, e que nós possamos receber essas bênçãos, né? E, claro, não esquecendo, né? Obrigada por mais esse dia, obrigada, meus alunos, por vocês estarem aí, obrigada por vocês sempre fazerem as tarefinhas, me enviarem, obrigada pela dedicação de cada um, e eu nunca vou me cansar de dizer para vocês, né? Não deixem de praticar, porque a prática é que nos leva à perfeição, tá bom? Bom, o tempo está corrido, eu queria contar uma historinha, mas eu tô vendo que o tempo está muito corrido, né? São muitas coisas pra gente fazer. Bom, então nós vamos para a nossa correção da nossa atividade, depois do nosso agradecimento. Pegue o livro de vocês na página 93 e lembrando sempre que antes de pegarmos o nosso material escolar, devemos fazer o quê? A higiene das nossas mãozinhas. Sempre lavar as mãozinhas bem lavadas, com sabão, em água corrente, para que a gente não contamine o nosso material escolar. Porque a gente pode estar em algum momento, né, levar o vírus para o nosso material. E aí, em outro dia, quando a gente for tocar no material, você pode, né, vir a se contaminar. Então, é importante que sempre antes, né, de tocar no material escolar, que vocês lavem as mãozinhas bem lavadas. E depois também que terminou, né, que guardou o material, lave suas mãozinhas novamente. Sempre tendo esse cuidado, né, de higienizar a mãozinha de vocês, tá bom? Então, não esqueçam disso. Lembrem, né, que isso vai fazer parte da nossa rotina por um bom tempo, tá? Bom, então, abrir o livro na página 93. Então, vamos começar aqui a nossa interpretação. Na aula passada, a gente leu o texto sobre comidas típicas de algumas regiões, né? Bom, então, na primeira questão, são respostas pessoais. Eu vou ler, mas eu já vi as respostas de muitos alunos, tá bom? Então, é assim. Converse com seus colegas e um professor. É uma conversa entre nós, tá? Bom, tem assim. Letra A. Você já conhecia algumas das comidas citadas no texto? Quais? Ou seja, eu, por exemplo, né? O arroz com a galinhada com o piqui eu já conhecia, que às vezes aqui também a gente faz. É uma comida típica lá de Goiás, mas aqui também no Piauí, às vezes as pessoas gostam de fazer um piquizinho com galinha e arroz, né? Bom, Maria Isabel também, né? Tem alguns pratos típicos que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar. Na letra B. Onde você comeu essas iguarias? Bom, eu pelo menos comi aqui mesmo em Guadalupe, né? Então E eu acredito que vocês também possam ter experimentado algum tipo dessas comidas típicas também aqui na cidade, né? Bom, segunda questão. De acordo com o texto, a comida típica brasileira é muito parecida em todo o Brasil ou é muito diversificada e varia muito de uma região para outra no Brasil? Bom, é bem diversificada, não é isso? Então, é o segundo quadrinho, nós vamos marcar um X, tá? Bom, nós sabemos que a comida brasileira, de acordo com cada estado, ela varia bastante, né? Terceira. Releia este trecho. O Brasil é, literalmente, um prato cheio. Aqueles que desejam desbravar a cultura por meio de seus sabores. Bom, esse trecho significa:
que alguém encheu muito o prato, que os pratos servidos nos restaurantes brasileiros trazem muita comida, ou que o Brasil constitui uma boa oportunidade para aqueles que querem conhecer a cultura por meio de sua culinária. Bom, é lógico que é o quê? O terceiro quadrinho, a terceira opção, tá certo? Então, marca o X aí no terceiro quadrinho, né? Desbravar quer dizer tá disposto, né, a conhecer vários lugares. Quarta questão. Bom, na quarta questão, o que é que nós temos aí? De acordo com o texto, que pratos são típicos da região norte? Bom, então, de acordo com o texto, vamos lá relacionar a maniçoba, o pato no tucupi e o tacacá, certo? Letra B. Que pratos são típicos da região centro-oeste? Olha só. O arroz, ou galinhada com pequi, o empadão goiano e o caldo de piranha, certo? Ok? Conferir, dando um tempinho para que vocês possam terminar de conferir esta página, tá certo? Bom, né, lembrando, né, um pouco que aqui também no Piauí a gente tem algumas comidas típicas, tá bom? Vocês podem estar perguntando para a mãe e para o pai de vocês quais são as comidas piauienses típicas, né? Que mais se destacam, tá bom? Certo, muito bem. Bom, então agora vamos lá para a nossa quinta questão, tá? Mude lá para a página 94. Bom, então lá na página 94, aí nós vamos para a quinta questão, tá certo? Então, diz o seguinte: em qual das duas regiões mencionadas parece haver maior influência indígena na cultura local? É na região norte ou na região centro-oeste? Bom, na região, claro que é na região norte, né? Isso lá tá no Amazonas, Rondônia, o Acre, eu sei que vocês ainda não conhecem bem. Mas é na região norte, lá existe uma quantidade de indígenas bem maior, tá certo? 6. O texto que você leu tem o objetivo de... Então, aqui tem pra gente marcar o X. Primeira opção, apresentar alguns pratos, contar de que são feitos, indicar a origem de cada um, ou alertar sobre alimentos venenosos ou com espinho. Não, é a primeira opção, né? Mostrar, né? Apresentar alguns pratos, certo? Sétima questão. Então, a gente marcou o primeiro quadrinho, tá? Sétima. Todo texto é escrito por um determinado público, né? Esse texto foi escrito para que tipo de público? Turistas interessados na culinária e na cultura brasileira? Ou moradores de cada região apresentados no texto? Bom, é claro que foi o quê? Para turistas. Por isso que ele fala a palavra desbravar. Ou seja, pessoas de outros lugares vêm para conhecer aquela culinária, né? Oitavo, retorne este trecho. Ele diz o quê? Pra gente retornar, pra gente voltar, tá certo? Ou seja, fazer a releitura do texto, tá bom? Então, vamos fazer a releitura, que fala sobre a maniçoba. E aqui tem um prato mostrando, né, a imagem
né, dela feita. É uma espécie de feijoada paraense originária da culinária indígena, em que folhas de mandioca, conhecidas pelo nome de maniva, são usadas no lugar do feijão, tá certo? Então, aqui, né, é a maniçoba. Então, vamos lá a pergunta. O trecho citado é uma explicação do que é a comida chamada maniçoba. Que sinal de pontuação foi usado para indicar que haveria uma explicação sobre a palavra maniçoba? Olha só, nós já estudamos qual foi o ponto? Foi os 2 pontos. Não tá aqui, ó, os 2 pontos. Então, coloque aí, 2 pontos. Quem colocou só assim, os 2 pontinhos assim, não colocou o nome, também está correto, tá? Não precisa apagar, está corretíssimo, tá bom? 9. Grife no texto. Letra A, o trecho que explica o que é o tucupi e o trecho que explica o que é o pequi. Bom, então nós vamos lá no texto, voltarmos lá e vamos grifar. Mas antes nós vamos ver aqui a 10ª. A 10ª é o seguinte: converse com seus colegas e o professor, porque esse texto traz explicações sobre os ingredientes que apresentam. Bom, então aqui nessa conversa, o que é que nós temos, né? A gente pode analisar, né, que o motivo das explicações é que para que os turistas, né, conheçam aquela culinária e saibam do que é feito, né? Não precisem, quando ele chegar naquela região, ele, por exemplo, no maniçoba, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é. E aí, quando vem a explicação dizendo o que é a maniçoba, como é que é feito esse prato, fica bem mais fácil do turista, né, ter a preferência de querer experimentar aquele prato, certo? Bom, então isso aqui é só mesmo uma conversa, né? Então, por isso que é importante sempre colocar o nome de um prato, explicar o que é feito e como que ele é feito, né? Bom, então vamos lá no texto, responder a 9ª questão, voltando às imagens da parte grifada, né? Que é o tucupi e o que é o pequi, tá? Então, aqui no texto nós temos, olha só a parte grifada aí, olha aqui. O pato no tucupi está aqui. Olha só. Líquido de cor amarelo extraído da raiz da mandioca brava. Então, sublinhe essa partezinha aqui, ó. Líquido até o ponto final em brava. Tá bom? E a outra parte é a parte do pequi. Então, vamos lá. Lá na parte do pequi, o que é que nós temos? Lá na parte de cima, na página 92. Tem assim, ó. O pequi é o quê? Fruta típica de Goiás. Então, sublinha essa partezinha aqui, ó. Fruta típica de Goiás. Tá bom? Certo? Ok? Muito bem. Bom, então agora nós vamos ver, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o som de 2 letrinhas. Quais são as 2 letrinhas? O X e o CH, tá certo? Bom, o X e o CH são são letrinhas diferentes, mas que eles têm a mesma fonética, ou seja, têm o mesmo som. Existem palavras, né, que se escreve com X e palavras que se escreve com o CH, certo? Ok? Bom, como por exemplo a palavra coxa, a palavra caixa, né? A palavra chinelo. Então, todas têm o mesmo som, mas elas são escritas com letras diferentes, certo? Tem a mesma fonética, tá bom? Bom, então vamos acompanhar um pouco mais as explicações sobre essa escrita.
Bom, é hora de aprender, né? Aprender um pouco mais. Vamos lá, então, todos juntos, né, terceiro ano? Vamos conhecer os sons da letra X, em primeiro lugar. Depois a gente conhece o uso das duas, da letra X com o CH, certo? Bom, então vamos ao som. A letra X tem som de CH, mexer, xícara, enxame, xarope. Bom, o X com som de S, expulso, experiência, exclamação, texto. Ainda não acabou, né? Essa história é longa, o X tem som, né? A letra X também pode ter som de a letra Z. Exame, exemplo, exercício, existir. A letra X tem som de CS, táxi, crucifixo, né? Bom, então uma letra que tem 4 sonzinhos, certo, crianças? Bom, então finalizamos por aqui o som da letra X e temos uma tarefinha que eu quero que vocês respondam.